Alô, tudo bem? Olha eu aqui novamente e prometi, nesse momento, eu prometi fazer um vídeo a respeito do falso dom de língua, né? O vídeo anterior eu falei do verdadeiro dom de línguas. Agora vamos ver o que é o falso dom de línguas. Esse é o título, o falso dom de línguas. E vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 22:15, que diz: e fora da cidade da Nova Jerusalém, e fora ficarão os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira. Pronto. Vamos prestar sua atenção nessa última parte aqui. Qualquer que ama e pratica a mentira. E hoje eu vou falar realmente de uma grande mentira que está acontecendo nas igrejas pentecostais, né? Você pode ver, nas igrejas pentecostais não tem nenhum acontecimento sobrenatural lá. Não tem nada de sobrenatural. Você não vai ver lá, por exemplo, os crentes lá flutuando na igreja. Você não vai ver uma nuvem de fumaça misteriosa cobrindo o teto da igreja. Cobrindo não, em cima do teto da igreja. Você não vai ver pessoas com línguas de fogo na cabeça, como aconteceu no Pentecostes. Você não vai ver nada disso, não tem nada de sobrenatural nisso. Ninguém levitando, ninguém engordando de uma vez, é magro de repente fica gordo, e é gordo de repente fica magro. Você não vai ver nenhum cego sendo curado, nenhum aleijado da mão ressequida ficar com as mãos normalizadas. Você não vê isso. Vê algumas manifestações, mas que, se você prestar bem atenção, não é manifestação do Espírito Santo. Não tem como provar que é a manifestação do Espírito Santo. Por exemplo, as pessoas ficam no culto rodopiando no culto, caindo no chão, outros gritando, oram gritando: ai meu Deus, eu te amo, Jesus. Umas gritarias horrorosas, né? Correndo no corredor. Não tem nada de sobrenatural nisso. Mas o povo diz: ah, isso aí é a manifestação do Espírito Santo. Está vendo que não, mas não tem como provar, porque não tem nada de sobrenatural. O que é que tem de sobrenatural? A pessoa vai ficar rolando no chão da igreja, ficar caindo, ficar rodopiando. O que é que tem de sobrenatural nisso? E uma das coisas que esse povo acha sobrenatural nesses cultos, e não é o fato de estarem falando uma língua que nem eles entendem. Entendeu? Eles não entendem. Quando você entra nesses cultos, vai ver alguém, até mesmo um pregador, falando mais ou menos assim, parece que é árabe, falando: aí pronto, e ninguém entende, e nem o próprio pregador está entendendo o que está sendo. Mas eles dizem o seguinte, né? É que baixou um anjo na igreja, baixou um anjo, e esse anjo faz a pessoa falar em línguas. Mas, olha, não tem nada de sobrenatural nisso. Eles não têm como provar que é um anjo. Mesmo assim, o povo acredita nisso. O povo fica dizendo: ah, isso é o verdadeiro dom de línguas. É mesmo. Minha gente, veja. Eu não creio nesse falso dom de línguas aí. Eu não creio nisso. Não creio. Mas se eu quiser enganar o povo, eu engano. Se eu quiser enganar esses pentecostais,
É só eu entrar dentro da igreja e ficar falando. Olha, eu não. Olha como eu falo direitinho esse falso dom de línguas, olha só. Entendeu? Eu não creio nesse dom, mas eu falo direitinho. Se eu entrar na igreja assim, aí vão pensar, esse aí tá com o anjo baixou em cima dele, tá com o Espírito Santo. Mas só que é só fingimento. Muitos pastores pentecostais reconhecem que tem gente que vai enrolar lá dentro, fica fingindo, tá falando línguas. É só fingimento. E dá para perceber que está havendo fingimento, falso dom de língua. Entendeu? Então vamos ver aqui. Mesmo assim, né? O povo acredita nisso. O povo pentecostal acredita nisso. Não tem nada de sobrenatural. Não é bíblico, porque eu já expliquei. O verdadeiro dom de línguas eu expliquei o que é. Está no meu vídeo anterior. Não tem nada de sobrenatural. Qualquer um pode falar língua. E a Bíblia diz o seguinte, aí aqui está, viu? Atos 5,32 diz o seguinte, que Deus dá o seu Espírito a quem obedece. Olha lá. Quando o Espírito é derramado na pessoa, a pessoa se torna obediente. E Deus só derrama o seu Espírito quem está disposto a ser obediente. Mas o que está acontecendo é o seguinte, que coisa lamentável, né? Crente adulterando, botando o chamado chifre da esposa, fica flertando as colegas de trabalho. Mas quando chega na igreja, tem crente que é ladrão, deve a todo mundo e não paga. Mas quando chega na igreja, no culto, tem crente que manda os pais para o inferno, brigando com os pais direto, não respeita. Mas chega na igreja, será que isso é dom de Deus? Tantos enganos. Esse mundo é cheio de enganos, de doutrina falsa. Eu pergunto a você que é pentecostal, por que é que você acha que nas outras igrejas tem engano e na tua não? Pense bem. Pense bem. Tem igreja aí que tem falsas curas, isso é verdade. Falsas curas. Gente que é pago para fingir que é cadeirante, aí na hora do culto se levanta e o povo diz, é milagre, é milagre. Não tem, vocês pentecostais reconhecem que tem isso nas igrejas. Aí por que você acha que tem nas outras e não tem na sua? Vocês têm como provar que esse dom de línguas é verdadeiro? É tanto pastor aí que dá mau testemunho. Mas antes de ser flagrado dando mau testemunho, antes dos irmãos descobrirem que o pastor por exemplo, é um estelionatário, né? Antes dos irmãos descobrirem, esse pastor está lá no culto, falando a língua dele, aí pronto. Aí quer dizer que Deus derrama o Espírito Santo para qualquer pessoa, quando na verdade a Bíblia diz, está lá em Atos 5,32, vamos ver aqui, Atos 5,32, pronto, achei, ainda bem que eu sou rápido, né? E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu
aqueles que lhe obedecem. Tá? Pronto. Quer saber se a pessoa tem Espírito Santo? Dá uma olhada na vida dele aí, no testemunho dele. Conheça essa pessoa para ver se ele é íntegro. Porque um crente íntegro, esse sim tem Espírito Santo. Agora o crente que fala no culto, isso aí é algo duvidoso. Tá certo? Que possamos meditar sobre isso. Deus abençoe a tua casa.